Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui uma dica para você, direito previdenciário. Você que estuda aí para concursos públicos, em que a matéria previdenciária aparece lá no seu edital, mas é especificamente na parte do financiamento, custeio da Seguridade. Por exemplo, você vai fazer concurso para o TRF, a gente está na grande expectativa de que saia o edital. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, o edital já tenha saído e o concurso até já tenha acontecido. De todo modo, o que vamos tratar aqui é uma dica, e aí fiquem atentos quanto a isso, dependendo de quando você está vendo, assistindo essa dica, eu diria o seguinte, ela tem um prazo de validade. Eu vou tratar especificamente, vejam, financiamento da Seguridade, num ponto bem específico, como que o empregado doméstico e o trabalhador avulso, como eles contribuem. Vejam só, temos uma tabela, a legislação prevê que o empregado, vejam só, essa regra, como contribui esses três segurados da Previdência, ela é específica para eles. Então, por exemplo, o empregado doméstico e avulso, eles contribuem mediante uma alíquota, e as alíquotas são 8%, 9% ou 11%, sobre o seu respectivo salário de contribuição. Então, o salário de contribuição é um conceito previdenciário, que grosso modo é o seguinte, é aquele valor que vai servir de base de cálculo para a incidência dessas alíquotas. Então vamos imaginar um empregado, lá na empresa onde ele trabalha, ele ganha um salário base de R$ 1.500. Apenas isso, não tem outros acréscimos. Então, neste meu exemplo, o salário base dele, que é um conceito trabalhista, coincide com o salário de contribuição dele, que é um conceito previdenciário. E aí é só olhar para a tabela. Bom, R$ 1.500, qual vai ser a contribuição dele para a Previdência? 8%. Então a empresa descontaria dele 8%, a empresa tem a obrigação de reter e repassar para os cofres da Previdência. Se o empregado ganha R$ 5.000, quanto que vai ser a retenção dele, a contribuição previdenciária dele? Olhando na tabela, atualmente, R$ 5.000, entraria aqui, ó, 11%. Então, neste meu exemplo, a empresa descontaria dele R$ 550, não é? 11% de 5.000. Agora imagine um empregado que ganhe R$ 10.000. Bom, as alíquotas são apenas essas, ó, 8%, 9% ou 11%. Numa questão de prova você não pode ter dúvida quanto a isso. Elas não alteram, a rigor não mudam. O que muda todo ano, e por isso que eu falava antes, é uma dica que tem prazo de validade, o que mudam são essas faixas de salário de contribuição. Então, no ano de 2019, que é quando eu estou gravando essa dica, os salários de contribuição, as faixas são essas, e há um teto, percebam, qual é o teto? É o 5.839,45. Significa dizer que nenhum segurado desses três aqui contribuem em valor superior a esse teto. Então, volto ao meu exemplo. O empregado ganha R$ 10.000. R$ 10.000. Qual vai ser a contribuição dele? Aí você vai pensar, bom, é 8, 9 ou 11? 11, a alíquota maior, claro. Mas é 11% sobre os 10.000? Não. É 11% sobre o teto, 5.839,45. Neste ano de 2019. Esse é o máximo, isso vai dar 640 e poucos reais, é o máximo que um segurado, empregado, doméstico e avulso contribui no ano de 2019. Só para você ter uma ideia, já caiu em prova, até me parece um pouco mais sofisticada, não é difícil, mas eles cobraram na prova o seguinte, o empregado que ganha 2.000, qual vai ser a contribuição dele para a Previdência? A alíquota de contribuição. Veja, ele só colocou essa informação, se ele tivesse dado a tabelinha seria fácil, né? Você identifica, como já caiu em prova também. Só que aí o examinador deu a tabelinha, disse que era 2.000 o salário de contribuição e aí perguntava qual vai ser o valor da contribuição. Não bastava você indicar o percentual. Então, se ele ganha 2.000, entra na faixa do 9. 9% de 2.000, 2, 9, 18, 180. Então, esse seria o valor a ser recolhido. Essa seria a alternativa a ser marcada naquela questão, quando o examinador colocou a tabelinha. Mas também, aliás, aqui em Santa Catarina, inclusive, foi cobrada uma questão, um concurso para uma prefeitura, em que ele colocava lá, R$ 2.000 é o salário, qual é a alíquota de contribuição? Só isso, e aí não aparecia a tabela nem nada. E aí você tinha que saber que a alíquota seria o 9%. Beleza? Então, essa é a noção. Lembrem que há um máximo de contribuição, que é esse teto aqui, tá? No ano de 2019. E aí, só para fechar essa dica, eu mencionei aqui também dois outros segurados, que são o MEI, o microempreendedor individual, e aquele que trabalha no âmbito, ou aquela, no âmbito da sua própria residência, e pertence à família de baixa renda. Grosso modo falando, a dona de casa, ou dono de casa, pode ser homem, que pertence à família de baixa renda,
Baixa renda, neste caso, é até 2 salários mínimos, a renda da família. Então, vejam, o MEI, o microempreendedor individual, e a dona de casa ou o dono de casa, de baixa renda, até 2 salários mínimos, vai recolher para a Previdência, vejam, essa alíquota, é isso que você tem que saber na prova, ó, 5% de quanto? De um salário mínimo. Atualmente, em 2019, salário mínimo 998. Vezes 5%, 49,90. Percebam, é um valor bastante simplório. A ideia aqui foi justamente fazer o quê? Inclusão previdenciária. Trazer para a formalidade esses segurados que o MEI ele é contribuinte individual. Então ele vai ter que recolher aqui os 5%, por exemplo. Mas a dona de casa, ela não é segurada obrigatória, ela contribuiria se ela quisesse, se ela ou ele, né, homem também. Então, é segurado facultativo. E aí, eventualmente, a família tem uma renda baixa, imagina lá, uma renda de R$ 1.500. Só o marido trabalha, a esposa trabalha no âmbito doméstico, na casa, na própria residência. Então, a renda já é baixa, não é? Aí o legislador criou essa dinâmica, ó. Então, ao invés de recolher o padrão, o normal seria 20% sobre o salário mínimo. Arredondando, se o salário mínimo fosse R$ 1.000, 20%, R$ 200. 20% desse valor aqui, 998, dá R$ 199,60, algo nesse sentido. Então, arredondando R$ 200, isso seria um valor muito alto para essa dona de casa, que já tem uma renda bastante limitada. Então, o legislador criou essa dinâmica. Olha, você pode recolher 5%. Só que detalhe, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Quem recolhe dessa forma reduzida, os 5%, é o único benefício que não tem direito. Aposentadoria por tempo de contribuição. E outra, o valor dos benefícios que a pessoa vai receber será no valor de um salário mínimo. Claro, porque ela está contribuindo os 5% sobre o salário mínimo. Beleza? Essas eram as dicas que eu queria trazer aqui para você. Fiquem atentos na parte do custeio e financiamento da Seguridade. Abraços e até mais.